Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao 3P. Eu sou a Roberta Garcia e este é o Papo de Preta Progressista, um programa produzido pelo canal Preta Progressista, que tem a incubadora ICL como parceira desse projeto. Então, se você está nos acompanhando no YouTube, nos canais do ICL, eu peço para que você venha para o canal Preta Progressista, para que a gente possa conversar no chat durante a transmissão do programa. Combinado? Eu te espero aqui no Preta Progressista. Hoje a gente vai conversar sobre cidadania, democracia, direitos humanos e segurança pública a partir da visão de um policial militar. Não só um policial militar, mas um ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Quem vem conversar com a gente é o Coronel Ubiratã Ângelo. Fica aí, que o 3P começa agora. Coronel Ubiratã, seja muito bem-vindo ao Papo de Preta Progressista. Obrigado pelo convite, Roberto. Fiquei muito lisonjeado quando eu recebi o contato, seu contato através de um dos ídolos da minha vida, né, que é Dom Filó. Ele falou: olha, Roberta quer fazer uma entrevista com você, vai fazer o contato. Eu falei: cara, que legal mesmo. Muito honrado. Vamos tratar de um assunto muito importante, que é entender de fato esses limites e essas bordas entre segurança pública e direitos humanos, Coronel. E eu já queria começar perguntando para o senhor o seguinte: essa guerra às drogas que a gente tem atualmente, ela fortalece ou ela enfraquece as organizações criminosas? Ela fortalece. Ela fortalece, não enfraquece, não. A grande prova que isso não enfraquece é que você tem, se você pegar nos dados das operações da polícia, seja o tempo que for, você pode pegar nos últimos 10, 20, 30 e até sugerir 30 a 40 anos, você vai perceber que as operações policiais têm sido cada vez mais intensas, as apreensões de armas maiores, e não só no sistema quantitativo, quantidade de armas e qualidade de armas, munições, prisões, pessoas que acabam morrendo no confronto, e você vê também que drogas apreendidas, muitas drogas apreendidas, porém, as operações de drogas só crescem. O capital humano envolvido na droga só cresce. Ou seja, as operações estão resolvendo? Não. Há uma fala no contingente policial que diz o seguinte: se nós não fizermos operações, eles vão avançar. É fato, é verdade. Mas as operações não estão conseguindo impedir parte do avanço. A polícia entra, retira a barricada, etc. E eles avançam. A guerra às drogas, ela é uma guerra perdida. Primeiro, ela foi uma guerra inventada. A guerra não é às drogas. A guerra é ao que está no entorno das drogas. Então, quando você fala guerra às drogas, né, você, quando você fala, não, temos que combater, aí você começa a trazer alguns elementos psicológicos que influenciam. Combate, guerra, guerra, inimigo, inimigo. O que acontece com o inimigo pouco importa. O que está no entorno do inimigo tem que suportar as dores, porque nós precisamos combater o inimigo. E aí você traz toda uma filosofia e uma estratégia militar. E quando eu falo em filosofia e estratégia militar, eu não estou falando tão somente da polícia militar. Porque o que é um contingente militarizado? Né? Militar: uniforme, comportamento, doutrina, né? Alguns cânticos, slogan. Então, quando você pega as polícias civis do Brasil, elas adotaram a mesma estratégia: uniforme, uniformes pretos, operações especiais, especializadas. Eles se especializam mais em confronto do que em investigação. Então, você tem o número de policiais envolvidos no confronto é tão grande
E você vê em alguns momentos a polícia fazer uma operação e que faz um catacata, pega policiais de diversas unidades para entrar no confronto. E você percebe pelo comportamento do deslocamento, quem conhece tática e técnica de incursão, técnica de incursão nesse tipo de ação, você vai perceber os policiais que são treinados para aquilo e aqueles que foram convocados para aquilo em cima da hora. Né? Alguns comportamentos você vai observar. Ou seja, o sistema de segurança pública no Brasil está totalmente militarizado. Militarizado. Por quê? Porque a estratégia, a filosofia é combater as drogas, guerra às drogas. Mas o comércio de drogas tem crescido e se crescido em quantidade, em qualidade, e hoje, não há dúvida, até os operadores de ponta estão envolvidos no crime organizado. Então, ela fortalece. Coronel, falar em segurança pública é a gente focar, talvez, em uma das pautas que mais interessam aos brasileiros. Só que esse sistema que se apresenta, ele não é esperançoso, no sentido de que, por exemplo, o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Então, teoricamente, deveríamos viver em um dos países mais seguros do mundo. Só que isso não acontece. A minha pergunta é a seguinte: a gente está enxugando gelo? A sua pergunta já foi respondida há muito tempo. Sim. E não sou eu só que falo, isso é uma fala recorrente no universo policial. A gente fala, a polícia enxuga gelo. Por quê? Aumento do número de prisão significa, com maior clareza, aumento da criminalidade. Porque se a criminalidade baixasse, o número de prisão ia baixar. Né? Então, crime você sempre teve e sempre terá crime na sociedade, qualquer que seja a sociedade. Então, as sociedades que têm um número elevado de prisões é porque ela tem um número elevado de crimes ocorrendo. Só que o sistema político ele se aproveita dos números que a polícia traz. Prisões, apreensões, inimigos que saem do sistema. Ou seja, isso porque isso é contável, palpável. Então você não vê nenhuma polícia, nenhuma secretaria de segurança, nenhum governador de ir para a mídia para computar. Hoje, nosso sistema salvou X vidas. Hoje, o nosso sistema evitou que se acontecesse X crimes, em qualquer crime que seja. Não, na verdade, eles se baseiam na malha criminal que diminuiu o número de homicídios, diminuiu o número de roubo de carro, diminuiu, mas quando você vai ver, aquele número é imenso, tá? E diminuiu comparado com o mesmo período no ano passado, né? Mas quando você vai ver, daqui a pouco ele sobe por causa das questões sazonais. Então, o crime contra o patrimônio vai ocorrer sempre. A polícia pode intervir e intervém nesse tipo de coisa. Crime contra a vida, homicídio, acontece sempre. Em qualquer lugar do mundo, sabe-se que a polícia tem pouca capacidade de intervir no homicídio, ou seja, intervir a nível prevenção. Ela tem capacidade de intervir a nível de investigação e elucidação do delito. Por quê? Onde ocorre o homicídio? Não sei. Por que ocorre o homicídio? Diversas questões. Quem mata? Não sei. Por que mata? Não sei. Então, cada caso é um caso. Quando você pega no Brasil, e eu agora vou falar da área metropolitana do Rio de Janeiro, e São Paulo não é tão diferente, mas tem o quê? Quando você fala no Rio de Janeiro, a gente inverte essa polaridade. Por quê? Deixa eu lhe dizer, você tem um número alto de letalidade, de mortalidade, por crime violento. Então, vamos separar os delitos de trânsito, que é um crime violento. Vamos falar dos delitos por arma de fogo. Ok. Pois bem, quando você percebe o perfil da vítima do homicídio, você vai encontrar um perfil comum no Brasil e que é o mesmo do Rio de Janeiro. Normalmente são jovens, de uma faixa até 29 anos.
mas permanecendo ali, principalmente dos 18 aos 25 anos. Ou melhor, dos 17 aos 25 anos. O maior número. Então, são esses que morrem. Jovens negros. Não, mas eu vou cada detalhe dele. São jovens, Tá. masculino, morre mais homens de arma de fogo. Claro que o feminicídio tem sido registrado bastante, mas ele é pequeno em relação a esse universo de jovens que morrem. Onde eles morrem? Eles morrem na periferia, ou seja, nas favelas. Então, são jovens, masculinos, das favelas. Em que momento eles morrem? Nos confrontos entre tráfico e tráfico, ou criminosos e criminosos, ou criminosos e polícia. Ou seja, quem é que mora na periferia? Os de baixa renda, baixa escolaridade. Quem são essas pessoas? E são invisíveis para as ações públicas de desenvolvimento humano, mas são muito destacáveis nas manchetes criminais. São os negros, são os jovens negros. Então, a polícia para atuar, linkando com a sua primeira pergunta, na guerra às drogas, ela vai combater, e combate é uma nomenclatura de guerra, no, no terreno, no território, onde estão alocadas as drogas, que fazem parte de um comércio multi-estadual e internacional. Ou seja, ela vai combater onde mora esses jovens. Então, no final, o que você tem? O Estado sabe quem vai morrer, aonde vai morrer, como vai morrer, por que vai morrer. Né? Parafraseando de Achille Mbembe, uma necrofilia. Porque o Estado sabe onde eles vão estar. O que prova isso, não só os índices de mortes, né, que estão muito caracterizados, quando você pega no anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ou mesmo dos dados tirados do Instituto de Segurança Pública. Mas tem uma outra coisa interessante. Tem uma coisa que, mesmo que é igual caviar, tem gente que nunca viu, nunca tocou, mas já ouviu falar em UPP. Todo mundo já ouviu falar UPP. O mundo ouviu falar em UPP. Unidade de Polícia Pacificadora. Nome. Né? A UPP, ela foi colocada, era uma previsão de ser em 19, o PP chegou a 38, mas ela foi colocada justamente nos espaços de confronto. Então, no momento em que o PP entra no auge, a partir de 2010, 2011, né? Então, 2009, 10, 11, você começa a ter uma queda no índice de morte violenta por arma de fogo. Por quê? Aí é fácil entender. Porque o que é o PP? É um processo antigo. Falo antigo porque a polícia começou a fazer isso em 93, depois feito em 2000, chamado GEPAI, e agora, com o PP, houve um incremento, uma participação governamental mais forte. É colocado no espaço onde tem confronto uma massa policial intensa para patrulhar aquela área. Olha, criminoso é criminoso, não é burro. Criminoso é criminoso. Eles não vão ficar com as armas ostensivas naquele espaço onde tem uma massa policial imensa, que aquele espaço era naturalmente utilizado para os sites, para o comércio de drogas. O que que ele faz? Eu não preciso estar com arma. Aliás, eu nem posso, porque se eu tiver, vai ter confronto. Então, não tem confronto, eles não vão confrontar com a polícia. Tiram as armas ostensivas, tiram a ostensividade das armas, tiram os fuzis das armas mais poderosas, mas não para o comércio. É o como eles falavam, o comércio é feito no sapatinho. Sapatinho é um termo que já foi chulo, mas hoje é técnico. Vai fazendo devagarzinho e tal, no miúdo faz o comércio doméstico e busca outros espaços para grandes sites, porque a entrada de uma carga grande de drogas vai ser facilmente perceptível porque tem muitos policiais ali. Então, mas aquele espaço territorial interessa ao tráfico, porque aquele espaço é estratégico para o tráfico. Ele não sai de lá. Não sai. O outro grupo, a outra facção, não vai invadir. Por que que ele não vai invadir? Porque a polícia está lá. Ela vai confrontar com a polícia para tirar o espaço. A polícia faz isso, confrontar com o tráfico para tirar o espaço. Mas lá não confrontar com a polícia para dominar o espaço. Então, aquele espaço fica sob domínio do Estado. Então,
Em 38 pontos, não tinha confronto. Não tendo confronto, você baixa o índice de vitimização letal por arma de fogo. Interessante. Ele baixa e você começa a ter uma queda no índice de jovens negros morrendo naquele período. Ou seja, o Estado sabe quem vai morrer, onde vai morrer, por que vai morrer e como vai morrer. Não estou falando, por exemplo, feminicídio. O Estado não sabe. O Estado não tem uma bola de cristal. Um ou outro caso, aqueles casos que já foram entregues ao sistema policial e criminal, aí você tem um foco de desconfiança. Cuidado, porque esse companheiro da vítima, da denunciante, poderá a qualquer momento fazer. Aí tem remédios trazidos agora jurídicos, legais, né, com afastamento, medidas protetivas, etc., porque sabe-se que aquela pessoa poderá praticar aquele feminicídio. Você pode atuar proativamente, a partir da denúncia. Mas se não houver denúncia, você não vai adivinhar onde vai ter um roubo, etc. Roubos grandes que são feitos por quadrilha. O sistema de inteligência, às vezes, intercepta, consegue saber. Confronto de facções. O sistema de inteligência também pega. Mas quando vai ver, eles já estão no meio. E qual é a forma de impedir de uma facção atacar a outra? Colocando a polícia no meio. Quando você coloca a polícia no meio, você tem confronto. Você tem confronto, você tem vítimas. Quem são as vítimas? Policiais. Quem são outras vítimas? Jovens que estão envolvidos no comércio ilegal de drogas e a sociedade que ali reside. O entorno. E aí você vê o número de crianças atingidas durante esses confrontos. Não que elas estejam envolvidas, mas aquele espaço deveria ser delas. O domínio deveria ser delas. As crianças deveriam estar aí jogando bola de gude, sabe? Fazendo as suas bagunças, tomando bronca da mãe porque está fazendo besteira. Besteira de criança, besteira de jovem adolescente. Né? Aquele de tá na hora de estudar, aqueles conflitos internos da família. Esses espaços não são mais permitidos para que as crianças assim o façam. Não só por essas ações da polícia. E aí entramos num sistema muito mais perverso. Esses espaços agora têm outro dono. São territórios ocupados. São territórios sob o jugo do narcotráfico ou da milícia. E aí eles ditam todas as suas regras. Coronel, esse território foi ocupado pela ausência do Estado ou foi pela incompetência do Estado? Roberta, olha só, essa é a pergunta-chave. Essa é a pergunta-chave cuja resposta mais dói. Porque é muito comum o pesquisador dizer o Estado está ausente, o Estado está ausente. Eu, na minha dissertação de mestrado, o tema da minha dissertação de mestrado, que virou um livro, é desenvolvimento humano nos territórios sob o jugo do tráfico e da milícia à luz dos direitos humanos. Então, esses territórios passaram para outras mãos. Eu cheguei à conclusão de que o Estado não é ausente, ele é seletivo. E é mais dolorido do que ser ausente. Por que ele não é ausente? Qualquer território que esteja sob o jugo do tráfico e da milícia, você vai ter ali escola pública, o Estado está lá. Estado no sentido lato, né? União, Estado, município. Você vai ter lá um posto de saúde, principalmente na atenção primária de saúde, que tem em todos os territórios. Então, você tem postos, tem agentes comunitários transitando, enfermeiros, etc., da clínica de saúde. Tem dentro do território, assistindo a tudo isso, bala para lá, bala para cá, tiro para cá. O Estado está lá presente. Você tem as CAPs, você tem assistente social ali presente. O Estado está lá. E a polícia entra. Você tem 4 componentes do Estado que transitam nesse espaço. Porém, então eu não posso dizer que o Estado está ausente. Por que eu digo que ele é seletivo? Porque o Estado se faz presente através de agentes públicos ou de serviços concessionados. Por exemplo, nós estamos conversando e para que nós possamos conversar, você tem um sistema de internet, você tem energia elétrica, você tem todo um aparato que o Estado está aqui conosco. O Estado está aqui. Em todas as suas facetas. A permissão de alguém ter uma empresa que fornece e capta o sinal
e fornece para os seus clientes. A energia elétrica é chegada através de uma concessionária também, etc. E se a gente tiver sede, dá uma interrompida, ou mesmo assim, pega uma água, aquela água que foi fornecida por uma concessionária do Estado ou por uma empresa estatal. Os territórios dominados por tráfico ou milícia, esses serviços existem, mas eles são capitaneados pelo dono do território dominador. A energia elétrica ela é furtada da concessionária e redistribuída às taxas, inclusive sob as taxas que eles impõem. O gás, a mesma coisa. A internet, eles captam e aproveitam uma resolução da Anatel, que já caiu, mas continuam fazendo, fazem as suas microempresas dele, né? E às vezes as microempresas é legal, mas obriga o morador a utilizar aquela internet. Ou seja, se alguém quiser nesse espaço, dentro desse espaço, você não tem uma linha convencional do transporte público. Então, essas pessoas não utilizam o serviço, utilizam, porque lá tem um serviço de mototáxi, serviço de Uber, etc. Ou seja, o transporte público está na mão deles. Então, olha, concessões, energia elétrica, energia de internet, os serviços que são fornecidos, que são serviços estatais, que são transmitidos por concessionárias, eles são feitos lá pelo dominador do território. Você tem ali o que eu chamo de uma microsoberania. E qual é a forma que o Estado encontra de mexer com esse território? Basta você dizer o seguinte: a DPF 635, conhecida como a DPF das favelas, ela determina que o Estado estabeleça um plano, né, de atuação nesse espaço. O Estado fez um plano de recuperação do território. Recuperação é quando você diz: eu perdi, eu quero recuperar. Então, o próprio Estado diz: o território não é mais meu, eu vou ter que entrar. Todo plano vai começar pela ação policial, como começou o PP. Tudo bem, vamos entrar. A pergunta é: e depois? E depois? O Estado vai garantir esses serviços ou vai só deixar saúde, educação, assistência social e polícia, ou vai trazer todo o aparato das suas concessionadas, né, das empresas concessionadas, e mais, garantir a livre concorrência, o mercado, com taxas, com tributações, né, legais. O Estado não é ausente, ele é seletivo. E a sua seletividade se reflete nos seus concessionários. A sua seletividade se reflete também no setor privado. Se você vai a um posto de gasolina na Zona Sul, não é igual ao posto de gasolina na Zona Oeste, não é igual ao posto de gasolina na Baixada Fluminense, São Gonçalo. Uma abordagem policial em bairros de Bacana não é a mesma abordagem na favela, coronel. E aí vem a parte eu tenho uma tendência a dizer mais cruel, uma das partes também cruéis. Você já parou para pensar? Isso é fato, o que você falou é fato, né? E eu nunca fui coordenativo daqueles policiais, a nível de gestão, que ficava tentando esclarecer que não é a mesma coisa. O policial age igualzinho nos mesmos lugares. A orientação é fazer da mesma maneira, fazer igualzinho. Uma coisa é a orientação, outra coisa é como ele faz. Veja só, a base da polícia é esse pessoal de baixa renda. A base da polícia é o pessoal de baixa renda. Esse pessoal de baixa renda, em sua maioria, vem desses espaços onde a seletividade do Estado se mostra que o Estado é mais rarefeito. É como subir a montanha. Você se afasta da Zona Sul, é como subir a montanha. Subir a montanha, o ar é mais rarefeito. Se afasta, vai para a periferia, o Estado ele é mais rarefeito. Então, essas pessoas que entram para a polícia, e é a base, a maioria da base, é pretos ou pardos, a maioria da pretos ou pardos, que é o pessoal que habita esses espaços, né, na Zona Norte em diante, eles estão acostumados toda essa seletividade do serviço público, do serviço concessionado e também do setor privado.
Então, eles já entenderam o seguinte: onde está a nobreza, onde está a população comum, onde é a Casa Branca e onde é a senzala. Né? E quando ele sai, quando ele entra para o Estado, ele é Estado. Né? Ele não é nobre, mas ele não se identifica. Ele dá diante do espelho, ele não se vê mais aquele cara que ele era antes de entrar para o Estado, quer seja para a Polícia Militar, para a Polícia Civil ou para a Guarda Municipal. Então, ele reflete tudo aquilo que ele sofreu. Ele repete os mesmos atos. Né? Ele, na Zona Sul, ele está com as mãos para trás. Né? Essa é uma retórica que eu tenho. Na Zona Oeste, Baixada, Zona Norte, ele está com o dedo em riste. Isso é muito comum. Ele viu isso a vida inteira, então isso está na banalidade. É comum. Ele entende aquilo como certo. Ele entende aquilo como certo, mesmo que ninguém fale para ele fazer isso. Mesmo que ninguém lhe diga, ele vai atuar. Isso já foi feito. Você pega o policial, que é da Baixada, e bota ele para atuar no policiamento de praia. Ele fica um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água. Até que passa perante dele um elemento suspeito. Você já imaginou o que eu estou falando aqui, o elemento suspeito? Né? Aquele que ele tem como suspeito que faz parte daquele rol das pessoas que ele bota dentro de risco. E aí, com esse, mesmo na Zona Sul, ele vai ter uma atitude diferenciada para a Zona Sul, mas que é a atitude corriqueira dele em outros espaços. Isso não é ensinado. Isso faz parte de um entendimento que tem uma interseção com a questão racial. Tem uma interseção muito forte com a questão racial. Né? Ou seja, quando você vê dentro da questão do racismo, da questão racial, digamos assim, um dos lados mais perversos, aí eu falo do racismo, na minha percepção, é quando o que é o colonizado, o que foi o herdeiro dos escravizados, ele se sente inferior. E quando ele se sente inferior, ele acha normal, banal, receber um tratamento diferenciado do outro. Se ele ocupa uma posição estatal, uma posição de mando, ele passa a entender aquilo como tratar um igual a ele, que ele já não se sente igual, da mesma forma que ele foi tratado. Isso é muito perpétuo. Isso acontece, a gente vê isso refletido em todos os espaços do Brasil. Você pode perceber que quando você tem uma atitude. Quando a gente vê um policial de cor claro, branco, tendo um ato violento contra o negro, a gente nitidamente vê ali o racismo por trás daquilo. Tá? Mas quando você vê essa atitude sendo tomada por um policial negro, a gente não percebe que aquele policial negro já foi impregnado com todos os conceitos trazidos por esse racismo. E ele entende que aquilo é banal, é normal. Aquele cara tem que ser tratado daquela maneira. Mas, coronel, a gente já sabendo da realidade, né, do nosso país, e as questões estruturantes, como racismo, né, homofobia e tantas outras, transfobia, enfim, falta de garantia aos direitos humanos, será que a gente já tendo consciência de tudo isso, dessas mazelas do nosso tecido social, a formação da polícia não deveria ser outra? Toda polícia ostensiva no mundo tem formação militarizada. Todas as polícias ostensivas no mundo. Se você vai em qualquer polícia dos municípios do estado, dos Estados Unidos da América, todas elas têm uma formação militarizada. Basta você ver qualquer filme, não precisa nem ir lá, qualquer filme que retrate um policial sendo formado, o enterro de um policial, você vai ver que você tem uma alegoria militarizada. Isso interfere na formação. Tá? Então, a questão é que essa formação aqui ela é impregnada do militarismo de forças armadas. A política traz que a polícia combate o inimigo. Isso aí está além da formação policial. Está além. Isso que você vai encontrar na formação policial. Você vai encontrar também. Mas isso está na formação da sociedade. A polícia combate. Abra qualquer jornal, coloque em qualquer jornal de televisão local,
você vai ter. Eles vão abrir com combate. Eles vão abrir com combate. Você é impregnado dentro de casa todo dia. Nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, eles todo dia são impregnados que a polícia tem que combater. Aí vai aparecer fuzil, etc, etc. Cada vez mais. Eu não estou nem falando da mídia social. Na rede social, que aí é individualizada, cada um fala o que quer. Estou falando das redes sociais. Elas atuam com isso. Por que elas atuam com isso? Porque é isso que a sociedade se acostumou a querer ver. Já lhes foi induzido. Então, o cara, quando entra para a polícia, ele já entra com essa formação, com esse tipo. Ele já quer ser guerreiro, ele já tem alguns TikToks, algumas enquetes aí, Instagram e TikToks aí da vida, que mostram, né, brincando, etc., essa característica do cara que está entrando. O cara quer entrar, ele já começa a querer entrar para a polícia malandreado. Até tem candidatos que falam assim: não, minha família é policial e eu quero entrar para a polícia. A maioria diz: eu não consegui outro emprego, quero garantir, tá? Ter uma garantia. Eu quero que entre como garantia, né? Outros falavam assim: eu sou de favela. Os caras entram lá, entram na favela, estupraram a minha irmã, mataram meu pai, deram na cara da minha mãe, deram na minha cara. Eu vou entrar rasgando, vou só entrar. Eu quero ir para a BOP, que é o BOP, para deixar corpos no chão, entrar na favela e deixar corpos no chão. O cara já entra com essa cabeça. E ele falou: ignora um pouco. Tá? Esse interesse em ser policial, todos esses interesses, eles são levados e não são identificados. Não tem como a polícia identificar a psique dele, a intenção, o subjetivo dele. E esse cara vai repetir esse comportamento. Não tenha a menor dúvida. Não tenha. Por mais que você passe na formação de conceitos, etc., que são dados. Agora, fato, a formação policial, se ela tivesse excelente hoje, eu diria para você: tem que melhorar. Por quê? A dinâmica social é dinâmica. O relacionamento da sociedade é dinâmico, ele não é estático. Ele vai ter que estar sempre melhorando, aprimorando. Por exemplo, são conceitos. A minha formação foi extremamente homofóbica. A sociedade é homofóbica, mas não tinha controle da homofobia. Não tinha ferramentas legais de controle da homofobia. Então, a minha formação, primeiro que não tinha mulher na polícia. Já começa por isso. Uhum. Ela não só é homofóbica, com a minha formação, como é misógina. Sim. Né? Sexista? Porque a cultura reflete a sociedade. Tá? E eu estou falando isso e não estou querendo criticar quem me formou. Eu estou falando que eles fazem parte daquele campo de cultura. Isso é ruim, mas é real. É a sociedade. Então você vai se trazendo. Eu entrei para a polícia em 1976. Em 1976, nós estávamos no regime militar. Então a minha formação foi extremamente voltada contra o inimigo interno, que não era o traficante. Uhum. Né? Como diria o Tropa de Elite, o inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro. Ou seja, a gente tem com a guerra em droga de Nixon, a gente que era daquela época, né, de 76, que começa ali a partir dos anos 70, quando você tem, inclusive, a Lei 6368, que tem toda uma mudança na legislação do enfrentamento do Estado para a questão de drogas, onde você cria a figura do traficante como o inimigo público número um. Aí ele começa, tá? Você tem dois grandes inimigos: o comunista, o subversivo, de esquerda, sei lá como queira dar, e aí você tem o inimigo agora o outro. Todo mundo sabia que o regime militar estava na decadência, estava para sair, então tinha que se eleger um outro inimigo. E quem comandava o sistema de segurança pública no Brasil era o Exército. Todos os comandantes de polícia militar do Brasil eram coronéis do Exército. Os secretários eram generais, oficiais generais. Aqui no Rio experimentou isso. Isso foi até 1983. Então, nós tivemos toda uma formação militarizada, toda uma militarizada de militarismo, de forças armadas, de combate, de enfrentamento, etc. E isso vai sendo repassado para gerações. A minha geração repassou. E a minha geração começa um conflito de consciência e um choque, porque a gente começa a ver outras realidades. Né? A gente não corria atrás de estudantes em manifestação. A gente não estava lá abaixo para fechar as greves, etc. Aí agora a gente tinha um outro inimigo. Era a guerra às drogas. Tudo isso interfere na formação. Todo o caldo de cultura da sociedade interfere. Não tenha dúvida.
A resposta à sua pergunta é sim, tem que ser outra, tem que melhorar. Hoje em dia, a gente tem medo de estar no mesmo ambiente que um policial. Assim, eu tenho medo. Quando para uma viatura do lado do meu carro, eu me afasto. Eu me afasto completamente porque ela não está ali para me proteger e ela me enxerga como uma inimiga. Ela não sabe o que são direitos humanos e ela não enxerga pessoas. Ela enxerga número. Esse é o ponto. Todo mundo trabalha com número. O policial é com o que ele prende, com o que ele tira de circulação. E aí ele é incentivado para a sociedade quando fala para ele, pô, quanto você pega que você cancelou? Por quê? O afago ele recebe daquelas pessoas que são da política do bandido bom e bandido morto. Até porque é uma coisa interessante. As ocorrências policiais, o chamado de um 90, né? Quando você pega o cúmplice da atividade da polícia, as prisões ocupam no máximo 20% da atividade policial. No máximo. No máximo. Raramente chega aí. E os outros 80%? Uhum. Vamos botar 30%. E os outros 70%? Ele está no civil proteger. Isso não é trazido para a mentalidade do policial. Você pega o policial, bota ele numa patrulha a pé no lugar, e nada acontece, ele se sente um inútil. Estou aqui à toa, não fiz de nada. Uhum. Que nem bandido tem. Cansei de ouvir isso. Que nem bandido tem. Porque lá, a todo mês, no batalhão, os melhores policiais vão ser agraciados, vão ser homenageados, e os melhores são os que mais prenderam, os que mais, etc. Né? E por outro lado, coronel, a gente vive em tempos da necropolítica. Corpos amontoados, infelizmente, dão votos. Então a gente tem essa camada também que ela é muito cruel, que acrescenta aí um ingrediente de brutalidade, assim, porque há um reconhecimento do Estado para essa violência. Coronel Bira, o que a gente está vivendo hoje no Brasil, somado à questão política e esse avanço do discurso da extrema-direita, no que ele se diferencia do período da ditadura militar, por exemplo? Primeira coisa que diferencia são as armas que a gente tem. Quando eu falo das armas, eu estou falando de as armas nesse espaço. Nós tínhamos poucas armas no período da ditadura militar. Né? E daí as pessoas que foram convidadas a sair do país. Reforçada por uma propaganda política, o Brasil ame-o ou deixe. Então, quem deixou é porque não ama. A outra diferença que nós temos ainda, com todos os defeitos que nós temos, é que o sistema político, no sistema político, você ainda tem quem lute contra isso. Embora você tenha também, hoje, quem reforce essa política no sistema político, com falas, com legislações, com normas, ou com busca de normas. Outra arma que nós temos um sistema judiciário que ainda fala isso. Então, se posiciona. Naquela época, se posicionar seria fechado. Como foi? Uhum. Então, nós temos os instrumentos no arcabouço estrutural do Estado que nos oferece alguma chance para lá de poder reagir, capacidade de reagir. Então, você tem essa diferença. Até mesmo dentro do sistema militar, existem pessoas que não concordam, que mesmo que sejam de direita, não concordam com uma tomada de poder na força, como foi feito. Ainda tem. Por isso o 8 de janeiro não foi avante. Por isso o 8 de janeiro não foi avante. Você tem um judiciário que se posiciona. Por isso o 8 de janeiro não vai avante e não diz essas questões. Então hoje a gente tem mais armas. Mas a filosofia contrária é a mesma. Até os apoios internacionais são os mesmos de 64. São os mesmos. Então, a filosofia, a estrutura, a especulação, toda a estratégia é a mesma, logicamente com os requintes da tecnologia e da modernidade. Mas, por outro lado, você tem ou armas mais fortes para poder enfrentar, como o país não teve em 64. Eu acho que essa seria a grande diferença.
Coronel, depois de tantos anos na segurança pública, o senhor está mais otimista ou pessimista com o futuro do Brasil? Só para a gente fechar. O dia que eu puder parar de sonhar, pararia de acreditar. Quando eu deixar de acreditar, eu vou deixar de se lutar. O dia que eu parar de lutar, começaria a morrer. Porque sonhar não é privilégio. Sonhar é direito. É direito. Então, eu sonho o tempo todo com uma melhora na segurança pública. Eu não paro de falar em segurança pública. Coronel, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: a polícia é o braço armado do Estado opressor. Essa frase é da Djamila Ribeiro. Como é que bate essa frase para o senhor? Você, para dizer o que é a polícia, depende do ângulo que você vai olhar. Né? Você disse uma frase, vou voltar na frase da Isabela. Você disse uma frase seguinte: eu se passa uma patrulha, eu fico com medo, a polícia não serve mais da gente. Todo mundo que fala essa frase, tem um momento que, espero que não aconteça com você, que ela busca o 90 porque ela precisa da polícia. Vai Uhum. depender do momento. Então, a notícia é muito colocada, isso aí é o braço armado do PC. Quando a Djamila fala, polícia é o braço armado do Estado opressor, não tem como discordar, porque todo Estado opressor usa a polícia. Por quê? É óbvio. Porque a Força Armada não sabe lidar com o público interno. A Força Armada é formada para atacar o inimigo, o externo. Né? Tem a formação de lidar com o conflito interno é a polícia. Por isso ela é realmente a Força Armada do Estado opressor. Mas os estados não opressores também utilizam a polícia como força armada. É a força armada para ele, para garantir direitos. Então, ou seja, existem países que ficam por períodos sem ter exército, sem ter força armada. Mas nenhum país fica sem polícia. Nenhum país fica sem polícia. Não tem como. A Alemanha ficou um bom tempo sem força armada, mas não fica sem polícia. Não ficou sem a polícia. A Alemanha foi separada. E tinha polícia de um lado e polícia de outro. E ainda tinha uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante. Na formação do policial, as polícias estaduais, as polícias são estaduais. Ela tem a formação de acordo com o Estado e essa escola do Estado. Depois tem um nível tático e tem uma escola. E no final tem um nível estratégico. E só existia uma universidade de polícia para as duas Alemanhas. Mesmo separado, mesmo forçada a separação, as estratégias de polícia eram tratadas para que pudesse ter a mesma relação com o seu povo, embora com um sistema político diferente. Diferentes. Exatamente. Então, né, tem uma frase que diz que polícia é o termômetro que mede o grau de civilização de um povo. Se um povo é tratado dentro do Estado opressor, você vai ter esse termômetro da polícia. Ela vai ser a força armada para oprimir. Se esse Estado, ele é o Estado de direitos humanos, um Estado relacional, onde o Estado tem o seu poder, mas Estado democrático, a polícia vai estar ali como garantidora de direitos. Ela é realmente esse termômetro. Por isso, não tem como dizer. O Estado opressor, sua força armada, seu braço armado é a polícia. Não é a força armada, é a polícia. Está no dia a dia. Como diria João Saldanha, é que sabe onde a coruja dorme, que está na zona do agrião. Vai, tudo quanto eu falo. Essa é a criação da polícia. A formação da polícia, as pessoas, a polícia foi formada a polícia é a polícia do Império. Formada, não é uma polícia do Império, é a polícia colônia, é Brasil colônia. Colônia. Ela é de 1809. Uhum. É antes do Brasil Reino, que é de 1815. Pela colônia, reino, império. Claro que ela A polícia perpassa. protegia o rei. Não? Exatamente. Foi para isso que ela foi criada. Exatamente. E até hoje ela protege o rei. Só que hoje nós temos outros instrumentos que podem fazer o que o povo pode cobrar da polícia. Naquela época, quem era o povo? A nível força, poder, quem era? Não tinha. Né? Uhum. Então,
Então, a formação da polícia no Brasil, a criação da polícia no Brasil, ela é formada num modelo militar, que é o modelo francês, levado para Portugal, né? E de Portugal foi feita a Guarda Real de Polícia da Corte. E aqui era uma divisão da Guarda Real de Polícia da Corte, já mais como força brasileira, Constituição brasileira. Então ela vai seguir no começo esse mesmo modelo. A casta, nobres, não corte, mas nobres. O meio, cidadãos que têm direitos, deveres, né? Tá. E a base? Quem vai querer ser da base? Em Portugal, era uma coisa. Mas nós estamos falando de Brasil. Nós estamos falando da colônia. Então você não tinha cidadãos da colônia. Então, pega. Era para proteger de quem? Quem era a maioria? Negros, pretos e parros, mais pretos, inclusive. Estamos falando de 1808, 1809, etc. 1808, uma reunião de pretos era extremamente perigosa para o sistema. Por Uma quê? ameaça? Exatamente, porque você tinha pretos escravizados, livres e tal, mas você tinha as notícias do Haiti. Você tinha as notícias do Haiti. Da grande Então, revolução do Haiti, exatamente, vitoriosa, inclusive. né, da imensa manifestação da revolução que gerou a independência do Haiti. E aquilo foi tão forte, e foi tão deturpado para que a gente entende como uma revolução escrava, que tem escravo, mas no Brasil escondem da gente que ela foi liderada por intelectuais negros, jacobinos, né? Louverture, Jacques Dessalines, Toussaint Louverture e outros, né? E todos estudaram na Europa e se banharam no Lumini, eram jacobinos, etc. Ou seja, eles lideram, né? Mas o front está lá. Mas, então, o perigo disso acontecer aqui era muito grande, até porque nós tínhamos negros intelectualizados, negros com iluminismo na cabeça, jacobinos. Vou dar exemplo de um nome, Francisco Gomes Brandão, que depois mudou do nome e passou a ser Francisco G. Caiaba de Montezuma, baiano, vivia em guerra, queria participar de movimento para a independência da Bahia, depois para a independência do Brasil. E quando o Brasil se torna independente, ele muda o nome, para Francisco de Gomes Brandão para Francisco G. Caiaba de Montezuma. Ele não era o único. Tinha alguns que foram escondidos da minha geração por muito tempo. Muito tempo. Aliás, o Montezuma é uma coisa engraçada. Ele é o criador do IAB, o fundador do IAB. Foi o único negro que presidiu o IAB. O primeiro e o único que presidiu. É. Pode mudar, pode mudar. Pode passar a ser o primeiro e ter o segundo. Ele agora não é nem o primeiro, ele é o único. Ele é o único. Então, essa formação da polícia, a base, era o que eles chamavam do resto da sociedade. Não tinha arma para todo mundo, não tinha cavalo para todo mundo, mas precisava de bastante gente. Então, arrebanhado do quê? Massa era negra. E tinha que ser negra, não só por causa da condição social. Sabe por quê? Como é que eu vou me meter numa aglomeração se eu não sei onde está? Se eu não falo aquele idioma, se eu não falo aquele, só falo português. Não. Então tinha que ser alguém que soubesse da cultura, que pudesse estar ali no meio. E aí os negros são aquilombados na farda. E hoje, até hoje isso acontece. Quando eu falo que a farda é um quilombo que você se pondera, você tem uma outra identidade, você passa a ter uma constitucional, né? Eu posso dizer assim, eu vou falar 3 quilombolas da farda. O último que eu vou falar sou eu. Saio da favela, entro nesse quilombo, né? E entro na polícia um favelado, sai da polícia o ex-comandante-geral. Mas com a consciência de que eu estava me aquilombando. Não com essa coisa tão nítida, mas sabendo. Um outro que passou um período pequeno de aquilombamento, se o tema é esse,
ele vai adquirindo um período de cidadania, ele foi para o exército, se revoltou no exército, foi expulso do exército e tal, e entra no mundo, vai tentando para o mundo jurídico e vai ser amanuense da Força Pública de São Paulo. Estou falando do doutor Luiz Gama. Luiz Gama. Uhum. Foi PM, participou da Força Pública de São Paulo. Porque quando ele entra, ele quer cidadania, ele pode fazer outras coisas, inclusive de uma trama muito grande, junto com o pessoal da maçonaria. E tem um outro, aí eu vou te dar agora um engraçado, de um aquilombamento por 3 anos, mas como uma rota de fuga. Quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, há um maciço recrutamento. E a negrada sabe o seguinte, vai ser igual a Guerra do Paraguai. Vão buscar a gente. E alguns entram para a polícia para não ir para o front da guerra. Dentre esses alguns está José de Jesus Flores, José Flores de Jesus, que era conhecido como Zé Quieto, e depois virou Zequete. Foi PM no Rio de Janeiro nos anos 40. Por 3 anos. Ele vai se aquilomba lá para fugir, para evitar de ir para a guerra como foram os outros na Guerra do Paraguai. Uhum. Ou seja, ela é esse caldo de misto de relações, etc. Então você vê a base da polícia, a base é o pessoal da periferia. A polícia hoje está mais parda que negra, porque a sociedade está mais parda do que, né? Está mais parda. Então, vai alterando a cor. Mas a polícia, a base da polícia, principalmente quando era garota, era negra. A corte não, a casta não. E a gente vai furando bloqueios, porque eu olhava assim, tem preto, tem ser preto. Pensei que não teria. Daqui a pouco tem um comandante geral preto. Pô, abriu um espaço. A gente tem que saber. Sabe? Ou seja, agora ninguém me tira mais da porta do elevador social. Falei, eu posso subir. Não vou ceder a vez. Muito bom. Coronel, agora para a gente fechar de verdade. Muitos intelectuais, muitos políticos e até estudiosos em segurança pública defendem a desmilitarização. O que o senhor pensa sobre isso? Eu gostava de responder isso quando eu estava na ativa. Era mais gostoso responder isso. Várias vezes me foi perguntado isso, eu com função de mando na polícia. Eu falava assim, eu sou a favor. Eu sou a favor, não pelos mesmos motivos que você é a favor. Vou lhe explicar por que eu sou a favor. Eu falava o seguinte, qual é a carga horária do policial? Não é prevista na CLT. Falava assim, a CLT tem a palavra prontidão? Não tem. As normas trabalhistas não admitem prontidão. Você não pode ser tirado de cara de férias para cobrir capaco, não. Férias são férias. Você está de folga, está de folga. Você não, a CLT não permite que o trabalhador saia, sacrifique a sua folga, porque é uma necessidade extra de trabalhar no carnaval. Perguntava para as pessoas, você se planeja o que você vai fazer no carnaval? Não precisa responder, porque você se planeja não, porque você quer ou não quer. Eu não, porque eu vou ter uma escala de carnaval. Eu vou estar de serviço no carnaval. O soldado vai estar 2 dias ou 3 dias no serviço do carnaval. Né? Sabe por quê? Porque ele é o braço armado do Estado opressor. E o primeiro que o Estado opressor oprime é o policial. Ele usa hora de folga, bota escala extra, não tem garantia de não mobilidade. Ele mora em Nova Iguaçu, vai trabalhar em Barra do Piraí, vai trabalhar em São Gonçalo, dentro do Estado. Isso não é levado em consideração. Ele sai de folga e fica de serviço porque tem uma necessidade que vai precisar cobrir.
sábado de carnaval vai ter jogo no Maracanã e vai ter o policial que está de folga que vai trabalhar no jogo, etc. Né? E tem o estado de prontidão. Não pode fazer greve. Não pode ter sindicato. Se você desmilitarizar a polícia, nós vamos ter todos esses direitos. Agora, se você acredita no governador que diz que vai desmilitarizar a polícia no seu campo, no candidato a governo que vai desmilitarizar a polícia quando ele for governador, você está acreditando em sereia. Porque eles vão falar isso. Quando ele chegar lá, quando ele falar assim, eu vou perder isso, fala assim, verde. Desmilitarizar a polícia é tornar o policial um profissional como o outro qualquer. Não na atividade certa. Inclusive com direito a hora extra, que não tem. Sabe? Nesse sentido. Agora, quando você desmilitarizar a polícia, ela vai ser o quê? Era a pergunta. Vai ser uma polícia civil. Aí eu falava o que eu falei para você já. Quando você vê um helicóptero blindado, preto, então caras de fuzis, de preto, de coturno, embaixo um outro blindado, preto, os caras de fuzis. Você está falando, esse é polícia civil? Isso é uma atividade civil ou militar? Militar. A polícia civil também tem. O que você tem que desmilitarizar são as políticas de segurança pública. Esse é o. Quando você desmilitariza a política de segurança pública, você vai ter uma formação com uma tintura, uma alegoria militar, como todas as polícias do mundo têm. Se você mudar o nome da polícia militar para a polícia, e tendo a mesma alegoria, mesmo sistema de segurança pública, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Você tem que entender o que é militarizar ou desmilitarizar a polícia. Nós tivemos um avanço, que não, a pessoa não percebe. A formação do policial não é mais nos manuais das Forças Armadas, que são excelentes para as Forças Armadas. Né? A minha formação é feita nisso. Né? Eu fui formado em guerrilha e contra guerrilha. Recentemente, o comandante do bloco falou assim: hoje nós estamos precisando muito daquilo que o senhor nos ensinou de guerrilha e contra guerrilha em alguns espaços. Mas o cidadão, eu não fui formado para lidar com o cidadão, para servir e proteger. Formado para combater. Formado efetivamente para combater. Então, isso é que tem que ser desmilitarizado. Todo esse sistema que militariza a sua segurança pública, mas isso não interessa aos governos. Porque tem negócios envolvidos nisso. E você esconde. Enquanto a notícia da manhã é confronto, morte, tiro, apreensão de fuzil, o povo esquece a escola, a saúde, uma série de outras mazelas. É óbvio. E aí o pessoal vai votar num cara que diz que vai matar. Ou seja, você torce para que morram pessoas. Você não torce para que se dê condições de vida às pessoas. A política está militarizada. Então, desmilitarizar de cima para baixo. Aí, chama do que quiser. Nome é nome. Nome é nome, chama do que quiser. Entendeu? Né? Agora, achar que vai fazer que a coisa deixe de ser militar, acabou, puxa vida. Nem Disney conseguiria isso. Nem aquele da varinha Merlin ia conseguir. Tá certo. Coronel Bira. Comecei o 3P chamando o senhor de Coronel Biratã. E vou terminar como Coronel Bira. Legal. Muito obrigada. Tá? Eu que agradeço. Precisamos bater esse papo aqui com você. Tá? Quero aqui parabenizar você, o seu programa. Eu assisti vários. Né? Você me mandou uma sessão, eu fui assistindo. E eu falei assim, será que eu estou à altura desse programa? Será que eu estou à altura dessa conversa? Falei, puxa vida, maravilhoso. Não, mais maravilhoso estar nessa conversa. Pra gente... Se eu não participar desse programa, se eu não conseguir participar desse programa, depois de ter sido convidado, etc., só tem uma frase que é definir isso aí. Seria, como diria o grande Djavan, sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar? Então tem que participar. Agora sim, agora eu estou feliz e satisfeito. Tá? Obrigada. O nosso ídolo ainda não participou do 3P. Djavan,
Tô te esperando aqui, hein? Obrigada, Então, vou falar coronel. com Jorge Moreno. Eu que tá esperando, eu falo, te cuida de Giovana. Obrigada, coronel. Olha, que papo interessante, né, com o Coronel Bira, ex-comandante da Polícia Militar, que traz uma perspectiva de direitos humanos de dentro da corporação. É muito importante que a gente entenda historicamente o papel das polícias no nosso país. Embora a gente tenha passado algumas fases mais violentas, como a ditadura, e até o avanço da extrema-direita com a necropolítica, é sempre bom a gente refletir sobre um dos assuntos que mais impactam e preocupam os brasileiros, que é a nossa segurança no ir e vir. Muito obrigada pela sua companhia e na semana que vem o Papo de Preta está de volta, com convidados especiais debatendo temas importantes na nossa luta por justiça social, democracia e combate às desigualdades. Na semana que vem eu estou de volta. Até lá!